Bom dia, Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Mantém sua Bíblia aberta. Eu vou falar sobre a venenosa soberba. Vamos orar, que a tua palavra maravilhosa chegue aos nossos corações como um facho de luz, chegando assim, mexendo conosco, quebrando o nosso orgulho, nossa vaidade, nos aproximando de ti, Senhor, para que possamos saber que tu és Deus e que nossa função é nos humilhar perante o Senhor e perante a tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Olha o versículo. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já leram o livro de Abacuque. Tem apenas 3 capítulos. Os irmãos estão vendo? Esses são chamados profetas menores. Não porque eles são pequenos na altura, é porque os livros são pequenos. Mas esses livros, irmãos, são pequenos e grandiosos. Tá? Aqui está um homem chamado Abacuque. Ele era um homem muito melancólico, irmãos. Vocês podem olhar pelo perfil dele, no escrito dele, que Abacuque era assim, um homem muito melancólico. Sabe aquele tipo de pessoa que quer saber alguma coisa, fica lá dentro no coração dele. Ele estava interrogando a Deus, por que os caldeus? Aí vocês já entraram numa dúvida. Quem são os caldeus? Por que Deus estava mandando os caldeus para atormentar o mundo? Os caldeus naquele tempo, irmãos, era como os comunistas hoje. Os comunistas no mundo inteiro são os que chamamos terroristas. Deus ordena e eles vão, eles matam. Você fala, mas Deus faz isso? Faz, ele é Deus. Ele julga e ele ama. Ele pune as nações. E naquele tempo ele usava os caldeus. Se vocês não vão ler aqui sobre eles, mas os irmãos podem perceber que Deus dá em suas palavras um perfil daquele povo. E vocês vão saber quem são eles. Mas aqui, Abacuque está querendo perguntar por quê? Por que Deus? Por que o Senhor não faz isso? E Deus mostra quem são eles. O versículo diz o quê? Observe. Eis o soberbo. Vamos examinar porque os caldeus eram. Dá uma olhada nos violentos. Dá uma olhada no homem sem Deus. Ele é soberbo. Vamos ver então, irmãos. Porque aqui tem no versículo as duas pessoas. Quais são? O soberbo e o justo. Diz para o soberbo, diz acerca do soberbo, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. E o justo, ele viverá da fé. Está vendo aqui? Então vocês têm duas pessoas aqui, representadas neste versículo. O soberbo e o justo. Vamos revelar o problema do soberbo? Qual é o problema dele? Está aí bem descrito. Eis o soberbo. É como se Deus estivesse fazendo uma apresentação. Vocês querem ver um soberbo? Qual é o problema dele? É na alma dele. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Agora, queridos, Deus vê o homem aonde? Ele não vê por fora. Nós olhamos o cabelo, olhamos o rosto, nós olhamos a aparência, né? Olhamos beleza externa, isso tudo passa, irmãos. Beleza externa, tudo isso não tem valor, vai para a sepultura. Tudo vai. Eu me lembro quando minha esposa estava nova, forte, bela. Mas quando levamos para a sepultura, o pó voltou ao pó, aquilo que dávamos valor. Deus olha a alma. Está vendo? Ele olha você como a mim no coração, querido. E não na aparência. Isso não tem valor. Tá? Tem valor quando o homem anda com Deus. Aí a aparência tem o seu valor. Tá bom? Vamos lá.
Ah, veja bem, queridos irmãos, sua alma é o quê? Torta, tá vendo? Sua alma não é reta. Então, quando o homem é torto na alma, a vida é torta. O viver é torto. Ele vive assim, ó. Né? Quando eu era pequeno, eu cantava aquele corinho do homem torto, né? Uma vez um homem torto andava no caminho torto, achou um tostão torto, comprou uma cama torta e tudo que era torto viveu numa casa torta. Né? É assim, o homem é no pecado assim, torto na alma. É por isso que a vida dele é torta. Vamos apresentar alguns personagens. Por exemplo, antes de Paulo se converter, ele era chamado de Saulo, lembra? Ele era o máximo em termos de religião. Saulo era um homem religioso. Eu tenho certeza que se Saulo aparecesse hoje em alguma igreja, alguns pastores e membros, vamos pôr esse homem é religioso. Ele era o máximo em religião, mas odiava Cristo, odiava os crentes. Quando ele saiu para perseguir os crentes, ele estava perseguindo a Jesus. Ele fala, saiu, ele recebeu licença, autorização. Ele ia matar os crentes. Onde está esse Jesus que queremos acabar com ele? Para o mundo, para a religião judaica, ele era o máximo. Para os políticos, por exemplo, vamos pensar aqui em Herodes. A Bíblia fala de Herodes. Herodes não era o nome da pessoa, era um título, tá, irmãos? Tinha Herodes I, Herodes II, depois morria aquele, vinha um terceiro, igual César. César era um título, não era o nome da pessoa, tá? E Herodes era um homem, aquele Herodes que se juntou com a esposa do irmão dele. Era um homem perverso. O que queria matar Jesus quando era criança, perseguiu. Tá? O Herodes do tempo da cruz eram homens perversos, irmãos. Mas para o mundo esse é o homem. Uma beleza, né? Olha, irmãos, é assim. Você lembra? Escolhe Jesus e Barrabás. O mundo escolheu Barrabás. Está vendo? É assim que o mundo é. O torto escolhe o torto. O bêbado vai escolher seguir um bêbado. Esse é o soberbo, queridos irmãos. Então, os caldeus pareciam pessoas poderosas e eram mesmo. Aqueles homens, irmãos, viviam de guerra. Eles entravam numa nação, numa cidade, matavam a população, tomavam o que tinha para viver dos despojos da guerra. Era assim. Mas eles eram orgulhosos. Está vendo? Deus deixa. É aquilo que a Bíblia diz. Deus deixa o orgulhoso andar. Ele vai, ele vive muitos anos, ele tem saúde, às vezes tem dinheiro à vontade, compra o que quer, vive de festa, vive com o seu cachimbo soltando baforada, e assim por diante, queridos irmãos, é o soberbo. Mas sabe uma coisa? Quando Deus tira sua misericórdia, então a soberba, ela prevalece em intensidade. Quando o homem se rebela contra Deus, Deus solta a misericórdia. Ele tira. Vem para cá. Tá? É como um médico que não vai mais visitar o doente porque ele não quer. Eu tive um cunhado desse casado com minha irmã. Ele não queria tomar os remédios, nem seguia as prescrições médicas. Morreu logo. Então, quando Deus tira sua misericórdia, o soberbo se fica forte. Fica ainda mais poderoso ainda. Começa a maltratar os outros. Vamos lá. Então, todos nós, irmãos, não fiquem orgulhosos, não. Porque eu e você viemos do pecado. Viemos do pecado. A minha esposa agora, a dona Vívia, ela conta que antes dela se converter, ela era pessoa extremamente arrogante. Deus mudou. Impressionante. Nós nascemos no orgulho.
O pecado traz soberba, irmãos. O principal pecado que leva o homem para o inferno não é a bebida, não é o adultério, não é o roubo, é a soberba. Está vendo? O que derrubou Satanás do céu, Lúcifer, antes dele se tornar Satanás? Foi a soberba. Ele era um anjo. Foi empurrado do céu. E nós? Está vendo? Você olha a pequena Aninha, ela é soberba. Está tudo ali embutido no coraçãozinho dela. É por isso que Deus colocou lá para disciplinar, quebrar o orgulho da criança desde cedo, com varada, com disciplina. Queridos irmãos. Quantas vezes minha mãe me bateu por causa da minha atitude? Tá? Soberba. Nós viemos do pecado. Tá, queridos? Já nascemos assim. Até crentes, Deus às vezes tem que pegar um crente. Eu me lembro que minha mãe tinha a bainha de facão. Só a bainha, não um facão, tá? Aquela bainha que ela colocava lá na parede. Ela chamava aquilo de muqueada. E quando ela pegava aquilo para bater na gente, doía, viu? Mas Deus também tem a muqueada dele para pegar um crente. Quantas vezes, irmãos, eu tenho que falar com vocês que Deus enfiou minha cabeça no pó para quebrar meu orgulho. Eu acho que ele vai fazer muitas vezes ainda, porque não é fácil. Vocês lembram do rei Davi? Vocês que estão lendo a Bíblia, a história dele é uma das mais lindas histórias. Impressionantes é a vida daquele moço, Davi. Ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas quando Deus soltou, que ele caiu em adultério e mandou matar o marido ainda da mulher, para encobrir a maldade dele. Quando descobriu que o Natan chegou no nariz dele e falou, não se esconda, você é o homem que fez isto. Aí daquela experiência surgiu o Salmo 51. O que Davi diz? Ele chega chorando perante Deus. Ele diz, eu nasci na iniquidade. Tem coisas, irmãos, que só através de uma disciplina de Deus é que nós aprendemos. A dor de uma provação, a dor de uma doença, a dor de ficar só. Deus deixa a gente. Sabe para quê? Para a gente saber quem a gente é. Tem uma jovem que ela sempre liga para mim. Ela me trata como se eu fosse pai dela. Ela perdeu a mãe e ficou sozinha no mundo. Sozinha. Eu mandei uma mensagem para ela. Quando Deus nos dá provações mais do que dá dando para outros, é porque Ele tem algo melhor para fazer. É assim. Queridos, é assim que Deus faz. Então, lembre que determinados ensinos sobre a queda, nós aprendemos, crentes, nós aprendemos através de circunstâncias difíceis. Tá? Quando a vida está muito boa, eu tenho dinheiro, eu tenho comida, eu tenho casa, então a gente esquece, então Deus vem com uma boa sova na gente. Às vezes tira o que a gente tem para nos ensinar a voltar para Ele. Queridos, saiam do orgulho. Nós vamos perder tudo que temos. Tudo. Vocês vão embora. Casa vai ficar, filho, neto, tudo vai ficar. Deus está pegando os crentes, mostrando que Cristo é infinitamente melhor. Ame o Senhor. E eu quero perguntar, o orgulho, irmãos, não é uma pergunta, é uma afirmação, o orgulho se manifesta em variadíssimos modos, querendo ser sempre servido. O mundo de hoje é o palco do orgulho. Eu quero viver,
eu quero ser feliz, eu quero uma vida fácil, eu quero comodidade. Está vendo? O orgulho está dizendo, me sirva. Até Deus hoje é procurado pelas pessoas lá fora. Cadê Deus? Cadê? Eu quero que ele responda. Eu quero que ele me dê um lar melhor. Eu quero que uma mulher pode dizer, eu quero que ele me dê um marido. Ou o homem diz, eu quero que ele me dê outra esposa. Eu quero que o Senhor abençoe minha empresa. E assim por diante. Os homens vivem atrás de uma divindade que vai servir como se fosse o quê? Um gênio ali. O que você quer, meu servo? O que você quer? Não é assim? Agora eu pergunto, agora vem a interrogação. Que é o homem para querer que Deus seja seu servo e que o nosso relógio determine nosso tempo? Que é o homem? Quem sou eu para eu querer que Deus faça o que eu quero? Vamos ver as reações loucas da soberba? Vamos lá. Primeiro, o soberbo não é atraído pelas promessas do Evangelho. Por quê? Porque o que o Evangelho bíblico exige, é loucura para ele. Por isso que eu tenho orado, dobrado o joelho no chão. Senhor, manda pessoas aqui para querer ouvir a palavra. Não estão atrás de Davi Sena, não. Queiram a palavra tua, o que está escrito? A mensagem da cruz é dolorosa, quebra o coração, mexe conosco, irmãos. Não é fácil seguir a Cristo, não é. Caminhar rumo ao céu não é brincadeira, não é para soberbo, é para pessoas humilhadas perante o Senhor, que estão prontos a seguir a Cristo. Outro detalhe, queridos irmãos, o soberbo rejeitará a salvação pela graça, porque essa mensagem lhe humilha muito. Ser crente, tem muitos falsos crentes, irmão, eu tenho visto isso, muitos. Porque na hora de, eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas na hora de seguir, os pés travam, as mãos também, a mente também, porque o mundo lhe atrai. Eles têm Jesus aqui, mas o mundo aqui. E esconde Jesus aqui, expõe o mundo. Está vendo? Isso é soberba. Jesus não é para ser o primeiro, ele é o único. Ele é o único. Tá? Outro detalhe. O soberbo se acha demais sábio para crer no Evangelho e bom demais para precisar de Cristo. Não, eu já sou bom. Eu já sou trabalhador, eu já sou honesto, Você não precisa de Cristo, não. O Evangelho veio pegar o homem mau e transformá-lo no homem bom. Veio pegar o injusto e transformá-lo no justo. Veio pegar um falso e transformar no verdadeiro. É assim que Deus faz com o homem e com a mulher. Verdadeiros crentes que não temem o homem, que não temem ninguém, que não queiram se agradar a si mesmo, queiram agradar ao Senhor Deus. Também, o soberbo é avançado demais na cultura para suportar a vida cristã. Ele é culto demais. E o mundo lhe é mais importante. Porque eu quero morar no céu, se aqui eu tenho minha cerveja, meus amigos, minhas pingas, meus filmes, eu tenho tudo à minha disposição aqui, tudo bom, porque eu quero morar no céu. Querido, pega um soberbo, leva lá na Nova Jerusalém, se pudesse, né? Abre um pouco assim a janelinha da muralha da Nova Jerusalém, mostra a glória daquela cidade. Não tem morte, não tem dor, não tem tristeza, não tem mentira, não tem maldade, não tem o diabo mais. Ele vai querer aquele lugar? Não, ele quer voltar para cá. E lá também não pode entrar. Tá? Porque a Bíblia diz só os inscritos no livro da vida. Impressionante. Então, queridos, cuidado com soberba. E para terminar, a mensagem de manhã é bem mais curta.
O contraste do soberbo com o justo. Olha o texto. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Isso é o lado. Agora veja o outro lado. Mas o justo viverá pela sua prosperidade. Está assim? Não. O justo viverá da fé. Está vendo? Vamos ver isso aqui? Vou apresentar de 4 maneiras. Primeiro, o homem justo é verdadeiramente humilde. Ele não é bobo. Muitas pessoas pensam que crente é bobo. Não é. Ele é humilde. E humildade não é ser simples. Humildade é ser perante Deus o que deve ser. Perante os homens, o crente é homem ou mulher, ele é verdadeiramente corajoso. Não tem medo. Não tem medo da morte. Não tem. O crente é corajoso. Ele vive para agradar a Deus. E não agradar marido, esposa, filho. Ele agrada as pessoas naquilo que realmente serve para as pessoas. É assim que a Bíblia ensina, agradar naquilo que serve para as pessoas. Mas aquilo que não serve, não adianta. O justo viverá pela fé. Tá? Por quê? Agora ele conhece seu Deus. Acabou a mentira. Acabou os vícios. Acabaram os vícios. Acabou tudo isso. Acabou o mundanismo. Ele segue a Cristo. Ele está caminhando para o céu, queridos. É a caminhada, a jornada. Não é fácil. Lembra quando Deus falou para Israel sair do Egito? Pega agora aquele cajado, pega agora as coisas, coloca nas costas, arruma a sua roupa e vamos andar. Nós estamos caminhando para Canaã, nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, para o céu, para a glória eterna. E é fácil caminhar? Você vai encontrar Satanás contra você, vai encontrar a inimizade do mundo, os demônios contra você, você vai encontrar tentações e lutas. É a caminhada do justo para o céu. Eu vejo essas músicas modernas sendo cantadas nas igrejas hoje. Cada música sem pé, sem barriga e sem cabeça. Não tem nada a ver. Nós cantamos hinos aqui, irmãos, que tratam da vida cristã. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Então, queridos, não é brincadeira. Vamos lá. Segundo lugar, o homem justo não duvida de Deus. Ele coloca sua fé implicitamente na palavra de Deus. Pronto. Está escrito. Vou viver segundo a palavra. É assim que nós ordenamos nossa família. O homem lidera a esposa obedece, respeita o marido. É assim que a vida cristã, um filho, enquanto estiver em sua casa, respeita mamãe e papai, obedece. Vida cristã é essa. Você está sozinho, Deus tirou alguém da sua vida? Glória ao Senhor! Ele fez o melhor, Ele é maravilhoso. Foi difícil para mim quando Deus tirou a Nádia. Meu Deus, que tristeza. Foi um vazio tremendo. Deus depois, com a graça dele, me deu a dona Vívia para cuidar de mim, que ela está fazendo de uma forma excelente. Maravilhoso. E, irmãos, em terceiro lugar, a fé lhe mantém vivo nas provações e conduz para as alegrias no caminho para o céu. O caminho para o céu não é de tristeza, é alegria. Eu me lembro uma vez, quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, muito tempo atrás, quando eu comprei aquela casa lá no Parque das Andorinhas, né? Pois vendi. Eu comprei de um homem que não queria ficar mais aqui, queria voltar, porque a cidade dele era São Paulo. E nós fomos fazer os documentos, tudo lá, fomos com ele. Quando ele chegou naquele alto lá, né? Quando chegou naquele alto que ele viu São Paulo, ele quase pulava dentro do carro de alegria. Esta é a minha cidade. Tem alegria na caminhada para o céu? Tem. Cada dia que passa, nós vamos chegando perto. Maravilha. Cada dia estamos perto do lar eterno.
E no seu viver, o justo vence a provação. E em tudo pode irradiar a luz celestial na terra. O que é que Ribeirão Preto está precisando? De um bom prefeito? Não. De mais emprego? Não. Precisa de crentes. Homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, porque eles brilham. Eles brilham. Os crentes fazem com que a luz do céu brilhe na terra. Os crentes são o sal da terra e a luz do mundo. Brilham mesmo. E querem ver as almas se convertendo, amados irmãos. Vivam para a glória de Deus. Vocês querem ver sua família se convertendo? Viva para a glória de Deus. Viva! Honra o Senhor no viver. Vocês vão começando a ver como Deus atua. É a honra do Senhor. E Deus, mexa conosco. Quebra o nosso orgulho no viver. Para aqueles que não se converteram, vai a Cristo, Jesus o Salvador. Ele veio buscar perdidos. Ele não veio buscar bonzinhos, membros de igreja. Ele não veio buscar isso, ele veio buscar perdidos para salvar. E os crentes, santifiquem suas vidas, queridos irmãos, na verdade, para a glória do Senhor, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé, todos. Vamos para a parte final.